Sejam muito bem-vindos a mais este debate Legislativas 22. Esta noite, frente a frente, o homem responsável pela atual governação do país e o líder de um dos mais novos partidos do Parlamento, que diz que tudo fará para afastar a esquerda do poder. Vamos então ao debate desta noite entre António Costa, secretário-geral do PS, e André Ventura, presidente do Chega. Boa noite aos dois, bem-vindos. Vamos então ao debate e discutir aquilo que os eleitores querem saber de ambos os partidos. Ambos estão aqui a apelar ao voto, mas estamos a poucos dias das eleições e corremos o risco de ter milhares de portugueses confinados em casa porque podem estar contaminados e ainda não têm uma solução para poder votar. A minha pergunta é esta: porque é que este problema não foi antecipado para evitar chegar aqui, no melhor dos cenários, 400 mil portugueses? Muito boa noite. Eu creio que, em primeiro lugar, de facto, a pandemia é a preocupação central dos portugueses e a grande arma contra a pandemia é mesmo a vacinação. Os portugueses têm dado um exemplo de civismo absolutamente extraordinário, aderindo à vacinação. 89% dos portugueses estão neste momento vacinados. Há um esforço muito grande neste momento para haver uma dose de reforço e por isso eu fico muito preocupado com dois responsáveis políticos, como o deputado André Ventura, pôr em causa e em dúvida a importância da vacinação. O senhor deputado teve a infelicidade, aliás, de estar contaminado com Covid. Depois disso, ainda recentemente, agora em dezembro, disse que estava agora a equacionar se devia ou não devia ser vacinado. Mas que tinha dúvidas, que era preciso recolher informação. E eu, de facto, fico arrepiado quando ouço isto de um responsável político. Porque um responsável político tem que dar o exemplo. E hoje não há dúvida nenhuma. Ninguém tem dúvidas em parte nenhuma do mundo. Talvez Bolsonaro ainda tenha algumas dúvidas. Que a vacinação é, de facto, a grande arma contra a pandemia. E nós vemos os resultados. António Costa, eu já vou perguntar sobre isso. Gostaria só que me respondesse porque é que não foi atempadamente resolvido este problema. Corremos o risco de 400 portugueses não terem direito de votar. Não é. Haja calma. Esperemos que não seja. Primeiro, a Assembleia da República procedeu a uma alteração da lei eleitoral, até nas últimas semanas, antes de dissolver, para alargar a hipótese de haver vacinação antecipada. Acho que tudo tem que ser feito. Nós pedimos já um parecer à Procuradoria-Geral da República para garantir duas coisas. Por um lado, a liberdade de votar a quem tem direito a votar, mas a segurança de voto a quem vai votar. Agora, o que é fundamental é o Sr. Deputado André Ventura esclarecer o país se já está convencido ou quais são as dúvidas que ainda tem sobre a vacinação. Porque, está a ver, há pessoas que, de facto, têm essas dúvidas. E é importante que nós esclareçamos essas dúvidas. Porque aquilo que nós verificamos no dia-a-dia é que é graças à vacinação que há menos infectados, há sobretudo menos pessoas internadas, menos pessoas nos cuidados intensivos e menos pessoas a falecer. E, portanto, se tem dúvidas, eu gostava de estar aqui e aproveitar esta oportunidade para esclarecer. Relativamente às opções políticas, há um mundo que nos separa. O senhor, felizmente, elegeu-me como o seu inimigo número 1. Eu sou um democrata, não o defino como inimigo, mas tudo nos separa. Comigo, o senhor não passa. As ideias não passam. Eu não estou aqui nem para o moderar, nem para o mitigar. Agora, acho que temos que aproveitar este tempo, já agora, para esclarecer quais são as suas dúvidas relativamente à vacinação. André Ventura, tenho que lhe pôr a mesma pergunta e depois que responda ao que António Costa disse. Também o Parlamento, o senhor é deputado, não antecipou uma situação como esta. Obviamente que a pandemia não pode ser antecipada, mas porque é que ninguém se preocupou até agora com a possibilidade de 400 mil portugueses não votarem? Bom, muito boa noite ao Primeiro-Ministro também. Antes de mais, eu fico contente que as grandes questões que o Primeiro-Ministro traga para um debate com um líder político sejam o meu estado de saúde ou as minhas opções de saúde. Como o Sr. Primeiro-Ministro sabe, vacinar não é uma questão pessoal, portanto, colocar-me a questão em público não lhe fica muito bem, mas eu vou responder porque sempre respondi, não tenho problema nenhum com isso. Antes de mais, percebendo o seguinte, o Governo, no início deste mês, tinha os dados todos da Omicron, que eram internacionais. Sabíamos que o nível de contágio era muito superior, aliás, António Costa disse isso em várias reuniões, não só do Infarmed como sem ser do Infarmed. Porque é que o Governo não antecipou, e agora estamos a fazer tudo à pressa novamente, que provavelmente até 600 mil pessoas pudessem ficar em isolamento nesse dia. Portanto, a questão aqui não é a Assembleia da República. E o Parlamento não tem responsabilidade, não é uma questão do Parlamento. João, ainda ontem, uma constitucionalista reputada, penso que até a RTP, disse que este parecer nem sequer fazia muito sentido, pedido pelo Governo, porque o Governo tem neste momento todos os mecanismos para, por via administrativa, fazer as alterações que tiver que fazer. E eu até disse para o Governo ser imaginativo, como outros países estão a ser, criando circuitos próprios para irem votar, horas próprias para irem votar. Portanto, responsabiliza ao Parlamento nessa questão. A responsabilidade disto é do Governo.
porque o Governo sabia que isto podia acontecer e não o quis fazer. Agora, João, porquê é que não o quis fazer? Porque António Costa, desde o início, e já que falou da pandemia, eu também tenho que falar sobre isto, o Governo tinha todas as condições para ter antecipado e preparado esta pandemia. Não o fez. E não o fez porquê? Porque quando insistia em ignorar que vinha aí o inverno, tínhamos imagens como esta, que ainda nos lembramos todos, de ambulâncias à porta do Santa Maria a fazer fila, já com António Costa como Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro está aqui, é público e foi notório. O Primeiro-Ministro que tinha dito que a saúde seria a sua grande prioridade e o combate à pandemia, foi o mesmo Primeiro-Ministro que deixou o caos nos hospitais, que fez adiar 3 milhões de consultas. Hoje, muitos portugueses, e é isso que eles querem saber, não é se eu estou vacinado ou não, Sr. Primeiro-Ministro, essa amanhã vai haver um médico no centro de saúde deles. Essa amanhã a consulta deles de oncologia, de dermatologia e de outras especialidades vai existir. E o Sr. Primeiro-Ministro deixou um país com 3 milhões de consultas por fazer. Deixou o país com maior risco de falências na União Europeia. Porquê? Por causa dos zigue-zagues. O Sr. Ministro estava a perguntar a mim se eu estou vacinado. Como sabe, eu tive Covid e, portanto, não me pude vacinar imediatamente. É uma decisão que terei de tomar. Mas o que o Sr. Primeiro-Ministro devia estar a perguntar é como é que deixou falir as empresas que faliram, como é que andou aos zigue-zagues, como agora no fim de ano. As empresas podiam abrir, depois já não podiam abrir, André depois Ventura, tinham que fechar. já vamos a todas as empresas, uma coisa só de cada para vez. fechar isto, João. E isso é a sua responsabilidade. E, portanto, eu espanta-me ver um Primeiro-Ministro vir debater com alguém que é a sua oposição e não o PS2, como acontece com o PSD, e em vez de se preocupar com o estado de saúde dos portugueses, com as consultas adiadas, com os hospitais neste estado, preocupa-se se eu estou vacinado ou não. De qualquer maneira, a questão da vacinação é importante porque, como sabe, os políticos e todos nós temos que dar um exemplo, claro. e obviamente que há liberdade em vacinar ou não. E a pergunta é sobre se desconfia da vacina e se a vacina não é de facto uma arma que este país possa utilizar. Claro que sim, é importante e vimos isso no número de internados, na diminuição do número de internados. E eu disse o outro canal de televisão, que até admiti isso como cidadão. Tenho direito de estar informado. Agora, há uma coisa que eu não fazia. Mas não se quer vacinar? Quero-me vacinar e eu já disse isso e admiti isso. Agora, há uma coisa que não fiz, João. Eu era deputado e podia ter recebido uma vacina prioritária, como aliás o seu Primeiro-Ministro, como aliás o Presidente da Assembleia da República, como o Presidente da República e outros. Muitos meus colegas deputados e governantes foram a correr vacinar-se. Polícias, bombeiros, professores, ainda não estavam vacinados. Eu deixei-me ficar para trás. Eu não fui a correr tomar uma vacina para salvar a minha saúde. E vai-se vacinar. João, o que eu não aceito, só para terminar, era eu ser prioritário em relação a milhões de portugueses que nos estão a ver e que não compreendiam que um político tivesse prioridade sobre os outros cidadãos. António Costa, responder às questões da gestão da pandemia. Acho um grande progresso, porque no dia 22 de dezembro a CNN disse que estava a equacionar. E fico muito feliz de 22 de dezembro até agora, finalmente tem ultrapassado as suas dúvidas sobre a vacinação. Eu agradeço-lhe a preocupação. Mas não preocupa com a saúde dos portugueses. Obviamente preocupo-me consigo. Não é pelo facto de sermos adversários que eu não tenho consideração. Como eu me preocupo consigo. Para mim, os seres humanos são todos iguais. Como a mim. São todos iguais. Eu preocupo-me consigo como com todos. Mas eu gostava de vê-lo preocupado com a saúde dos portugueses. Era isso que eu gostava de ver preocupado. E estou. Com certeza que estou, e por isso... Respondendo às críticas de gestão da pandemia que foram aqui apontadas. Eu acho que toda a gente o país todo assistiu a estes 2 anos de luta intensa que temos mantido para proteger empresas, proteger emprego, proteger rendimentos e combater a pandemia. Nós estamos hoje no número 1 da vacinação, nós conseguimos hoje já estar a crescer acima da média da União Europeia, já temos a taxa de desemprego nos 6,1%, abaixo do que tínhamos antes da pandemia. Felizmente, as empresas estão a crescer, a exportar e, portanto, temos conseguido chegar sempre a tempo. Claro que não. Vamos para a economia, mas só respondendo à gestão dos hospitais, com a pandemia e o que foi aqui invocado. A situação dos hospitais, hoje, felizmente, é uma situação que, graças à vacinação, e não temos tido hesitação nenhuma em matéria de vacinação, os portugueses têm aderido massivamente à vacinação e não terem ido nesses canos de sereia dos negacionistas. A verdade é que hoje nós temos uma situação muito controlada. Não é o meu caso. Nós hoje estamos a ter muito mais casos, infelizmente, mas felizmente com menos gravidade. Nós temos hoje, neste momento, nos hospitais internados, cerca de 14 mil pessoas fora do Covid. Mais 1.300 internadas pelo Covid. Ou seja, neste momento, a atividade hospitalar de internados é cerca de 10% só tem a ver com o Covid. O resto já estamos a fazer. Mas estamos a recuperar relativamente àquilo que eram quer as consultas, quer as urgências, quer as cirurgias, relativamente a 2019. Agora, Sr. Deputado tem fugido muito a falar do seu programa. Mas o seu programa tem muitas propostas. Uma delas, que eu acho que era muito útil aqui discutirmos, que é uma que é promotora profundamente da desigualdade. O Sr. Deputado propõe que haja uma taxa única de IRS tendencialmente paga para toda a gente, independentemente de ser banqueiro, de ser enfermeiro, de ser professor, de ser polícia, todos pagariam um imposto com a mesma taxa. E eu pergunto-lhe se acha que isto é uma sociedade justa.
que é uma sociedade que trata de forma diferente quem tem rendimentos diferentes. E porque é que vamos romper com aquilo que é um pilar básico da Europa democrática, da Europa social, que é o entendimento que o sistema fiscal deve ser progressivo e cada um pagar mais vamos em função... Vamos então a essa questão. A questão dos impostos. Não, eu vou-lhe colocar a questão, mas vocês já queriam falar sobre isso. Vai passando pelos debates, dizendo, então se me permitem, como moderador... Mas nunca falando sobre o seu Muito programa. bem, se me permitem, como moderador, vamos então falar dos impostos. Era, por acaso, o assunto que eu ia pegar a seguir, uma vez que ambos já levaram para o crescimento, para as empresas, e por isso, André Ventura, pergunto-lhe eu, não só a questão do IRS, mas o senhor defende uma descida do IRC, o fim da progressividade do IRS, como vimos, a extinção do IMI, não sei se o cito bem, o imposto mais estúpido do mundo. Verdade. Tirando isto tudo, pergunto-lhe se fez contas, o que é que se perde se baixar todos estes impostos para o Estado depois poder evitar, situações caóticas em hospitais e outras coisas. Eu, João, fico muito contente que o Sr. Primeiro-Ministro coloque esta questão, porque mais uma vez mostra-se que temos de facto um socialismo de gaveta até nisso. Porque o Sr. Primeiro-Ministro ficou muito contente de chegar aqui e dizer assim, até baixámos a taxa de desemprego em algumas décimas. Agora voltou a subir. Sim, décimas. Em algumas décimas, estava em 6,7, passou de 6,1 para 6,4, portanto andamos por aí. Espanha baixou 20% a taxa de desemprego. 20. Estávamos em impostos. 20. Não, mas desculpa, o Sr. Ministro falou do desemprego. E, portanto, o que eu gostava que o Sr. Ministro explicasse era como é que o seu companheiro socialista baixa a taxa de desemprego em 20% e António Costa baixa em algumas décimas. Vamos às contas. Aos impostos. Redução de impostos. É que isto é importante. E eu até fico surpreso de ver um Primeiro-Ministro tocar nesta questão. O Primeiro-Ministro que nos deu o ano passado a maior carga fiscal da história. 34,8% do PIB. Foi António Costa. Hoje, se muitos proprietários de restaurantes, de cafés, pequeno comércio, lojas, se estão a asfixiar, é por causa de António Costa. E por isso, quando nós olhamos para o país que temos, o que é que retiramos do nosso sistema fiscal? Que quem mais trabalha, quem mais se esforça, quem mais investe, quem mais cria riqueza, no sistema socialista é quem é mais penalizado. E porquê? Está a falar do IRS neste caso. Do IRS e do IRC. Porquê é que não podemos fazer reformas corajosas? Porque temos um Estado que engrossa clientelas para todo o lado. E por isso tem que ir buscar aos cidadãos trabalhadores. Porque precisamente quer aumentar. Aliás, não é por acaso que o governo de António Costa foi o maior de sempre, que em 2018 tivemos um recorde com viagens gastas pelo Presidente da República, pelo Governo, por todos, porque temos uma clientela tal à volta do Estado que quando pensamos onde é que vamos buscar esse dinheiro, é o IRS. E a sua proposta seria então todos pagarem a mesma taxa? É uma taxa única, a desigualdade antes de mais, quem ganha mais. Eu quero deixar aqui claro uma coisa. A minha proposta é esta. Metade da classe política e das nomeações em Portugal são para acabar com o Chega. Metade. Nós temos políticos a mais, dirigentes a mais, não precisamos deles. Só aí pouparíamos milhões. O ano passado batemos recordes com gastos de governo, em viagens, enfim, o que já taxa sabemos. de IRS, portanto, porque é que isso para mim é fundamental. Como é que resolve o problema? De resto, a nossa questão com o IRS é esta. Não, as finanças públicas é simples, João. Se cortarmos na grande massa que isto representa e conseguirmos uma taxa de crescimento decente, nós nem sequer teremos que fazer muito. Porque a nossa proposta, quer para o IMI, quer para o IRS, é gradual. Nós defendemos que se alcance progressivamente uma taxa de IRS que seja igual para todos. E depois dizemos assim, bom, até o seu deputado como deputado até ia beneficiar disso. E eu que propus reduzir o salário dos deputados na Assembleia da República e dos governantes é que ia beneficiar com isso. Eu estou à vontade nessa matéria, Sr. Primeiro-Ministro, porque eu já propus de todas as maneiras possíveis que os nossos salários dos dois baixassem para acompanharmos os portugueses. Portanto, a nossa proposta, sim, é tendencialmente para uma taxa de IRS, tendencialmente, e seria para fazer, ou não? É a pergunta que foi seria para fazer a 4 anos, mas também não queria deixar de responder ao IMI. O IMI, Sr. Primeiro-Ministro, e só para eu sei que eu estou a ultrapassar um bocadinho o meu tempo, o IMI é o imposto de facto mais estúpido do mundo. Nós, quando compramos uma casa, pagamos, quando vendemos uma casa, pagamos, e por ter uma casa, também pagamos. E o que é grave não é isso. É que depois andamos a pagar milhares de casas a quem não quer trabalhar e a quem não quer fazer nada. Com o esforço do nosso IMI. Tem que gerir o tempo. António Costa. Senhor Deputado André Ventura, sejamos claros. O que o senhor Deputado propõe é o seguinte, que independentemente do rendimento das pessoas, todos paguem pela mesma taxa. Tendencialmente. Ou seja, quem é um banqueiro, por exemplo, há 8 anos, vai pagar a mesma taxa de imposto do que paga um enfermeiro, do que paga um professor, do que paga um polícia. O que proporcionalmente já é muito mais. E eu pergunto-lhe se isto é justo. É que aquilo que é a justiça fiscal é que haja progressividade no sistema. E o senhor que é inspetor tributário... Não, está com licença. Sim, fui. Não, está com licença. Eu sei que deixou de ser inspetor tributário para ir para uma empresa de consultoria fiscal. Deixou de fiscalizar a cobrança dos impostos
para ir dar conselhos a quem quer fugir ao fisco. Isso não é verdade. Eu sei que tem essas Não sei se experiência. quando era jurista Agora, era isso que fazia. não, eu nunca fiz direito fiscal. Nunca fiz direito fiscal. Não sei se era isso que fazia, mas eu nunca fiz isso também. Nunca fiz. Pode estar Agora, há uma questão que é muito clara. Esta é a sua proposta em matéria de impostos. E em matéria de desemprego, eu não reduzi décimas. Quando eu cheguei ao governo, o ano passado. Quando eu cheguei ao governo, o desemprego estava em 12,5%. Agora está em 6,1%. A Espanha que diz que reduziu 20%, sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? Mas não foi. Desculpe, eu falei da redução. Sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? Eu mostrei-lhe a notícia. Está aqui. Sabe qual é a taxa de desemprego em Espanha? São muito mais, mas a questão sabe não é qual é a essa. taxa de desemprego em Espanha? Não sabe, eu vou-lhe dizer. É 14,5%. Mas a questão não é essa. A Se prefere a percentagem. taxa de desemprego de 14,5% aos 6,1%, Mas é uma descida de estamos percentagem. entendidos. Sabe o que é Agora, uma percentagem, não o sabe? senhor deputado, Sabe o que é uma percentagem. o senhor deputado fala muito, mas em regra tem aquela tática que é clássica, digamos, das pessoas da sua família política, que é, pega num caso, procura generalizar, divide o mundo entre bons e maus, e isso depois leva-o a mostrar muitas fotocópias, mas depois pouca realidade. Sim, isso nós Está a ver? Sabe é que diminuir preferem 20% sustentar e a ficar em clientela 14,5%, em 14,5%... Mas diminuiu sobre o O senhor não diminuiu. O senhor, desculpe lá, nós estamos em 12,5%, estamos em 6,1%. No pico da crise, chegámos aos 8%, baixámos para 6,1%. E o senhor deputado quer-me convencer que os 14,5% da Espanha é melhor do que os 6,1%. Quer esclarecer também aqui uma questão? A questão da carga fiscal é óbvio que preocupa, e eu pergunto-lhe, então quando é que é tempo para baixar os impostos? Se não é agora, e porquê é que não se baixa o imposto do IRC para aliviar as empresas? Muito bem. Como sabe, a nossa carga fiscal tem vindo a reduzir e tem aumentado, não os impostos, nós não fizemos nenhum aumento de impostos. Há bocado o senhor deputado falava dos restaurantes. Eu recordo que a primeira decisão, uma das primeiras decisões que o meu governo tomou foi baixar o IVA da restauração. E na altura fomos atacadíssimos. Olha, por exemplo, o Dr. Rui Rio dizia que o IVA da restauração é preciso mantê-lo alto, que era uma folga para momentos de crise. Nós baixámos o IVA da restauração. E aquilo que tem, efetivamente, aumentado a receita é o facto do emprego ter crescido e, felizmente, os rendimentos também terem aumentado. O grande aumento tem sido nas contribuições para a Segurança Social. E o que tem permitido reforçar a estabilidade da segurança social. Essa tem sido a verdadeira razão. Tem que equilibrar os tempos. Sim, senhor. André Ventura, já agora pode responder e eu queria ainda abordar mais alguns assuntos. Sim, é muito simples. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, sabe que não está a ser sério quando diz que uma porcentagem não é uma porcentagem. Desceu 20%. Sr. Primeiro-Ministro, desceu 20%. Agora, o que é que baixou 20%? O desemprego, já lhe disse. Desculpe, em Espanha a taxa de desemprego é 14,5%. Agora, o que eu lhe vou dizer agora é o seguinte. O Sr. Primeiro-Ministro veio aqui como se tivesse feito um milagre económico. Sr. Primeiro-Ministro, só o ano passado, 400 mil portugueses foram enviados da classe média para a pobreza. É o seu legado. O seu legado são 400 mil novos pobres. O seu legado são 500 mil pensionistas que perderam poder de compra o ano passado, em 2019. Esse é que é o seu legado. Pena é que o Rui Rio nunca lhe tenha dito isto e tenha que ser o líder do Chega a dizer-lhe isto. André Ventura, enquanto e qual é a proposta concreta? A andar para o lado. André Ventura, uma proposta concreta para acabar com a pobreza. Mas deixa-me só dizer isto, porque o Sr. Primeiro-Ministro diz que não é verdade. E, portanto, eu queria mostrar aos portugueses como é verdade que estão aqui as nomeações de António Costa ultrapassaram 11 milhões. Só as nomeações do governo. A par, temos bombeiros que recebem 297 euros. Este é o seu legado. Dê as voltas que quiser com o inspetor tributário. Isto é o que conta para os portugueses. É que enquanto uns se enchem os bolsos, as suas clientelas políticas à volta do seu governo, outros recebem 297 euros, ficaram feridos por nos defender em Pedrógão e em muitas situações. André Ventura, rapidamente. É Medidas concretas para combater a pobreza, para dar o direito de resposta também a essa questão. Nós precisamos. Eu vou voltar a dizer que, infelizmente, medidas tenho concretas. que dizer, eu já propus baixar o meu próprio salário. O seu partido votou contra baixar o salário dos políticos. Eu votei a favor, estou à vontade. Eu quero subir aos outros os salários. Propusemos duplicar as penas por corrupção, vocês votaram contra. Propusemos uma série de coisas, vocês votaram sempre contra. Por isso não tem grande historial. Mas vamos ao crescimento económico. Não, medidas concretas para acabar com a pobreza, rapidamente. Nós temos 3 grandes linhas de atuação. O primeiro é promover um crescimento económico a sério. E isso faz-se não com medidas de distribuir por quem não quer trabalhar e não quer fazer nada, mas com atrair investimento direto estrangeiro e nacional. Para isso precisamos de um sistema fiscal efetivo, positivo, e não o sistema que temos. E o Sr. Primeiro-Ministro, se perceber alguma coisa da fiscalidade, eu acho que percebe, sabe que o nosso sistema é o mais burocratizado, com mais taxas e taxinhas, que quem nos está a ver sabe muito bem. Eu vou-lhe dar este exemplo. Sabe quantas taxas ambientais existem? Não sabe, mas há mais de 600.
Agora penso o que é ser empresário em Portugal, o que é ter um negócio em Portugal. É um inferno. E sabe André quem criou Ventura, esse vou ter que inferno? passar a Foram palavra. vocês. Ficou muito claro porque deixou a administração tributária para passar para a António consultoria fiscal. Não entra em coisas. Mas, Responder ó, ó, falo senhor- dos ó, senhor Responder deputado, àquilo que lhe foi dito. em matéria de pensionistas, vamos lá ver o seguinte. Diga. O senhor deputado, ainda outro dia, no debate com a Torre Rio, confrontou a Torre Rio com o corte das pensões. Exatamente. Mas convém lembrar que o PS, que não era só o Torre Rio, que fazia parte do PSD que cortou as pensões. O senhor deputado também era, Mas eu era também era militante do PSD que cortou as pensões. Mais, o senhor deputado, Mas já acha que os depois militantes disso... do PS o são senhor- todos responsáveis pelo que você faz? O senhor Acho. deputado, depois disso, foi candidato do PSD Já foi depois. a vereador, porque o senhor deputado quer cortar muitos cargos políticos, mas nos últimos anos não houve cargo político que não tenha sido candidato. Já foi candidato a vereador, foi candidato a deputado, candidato a Presidente da República, outra vez candidato a deputado. Está sempre a candidatar-se eu abdiquei do meu abono e a dizer que de era acabar. autarca, veja E lá. olha, Eu abdiquei do porque meu o senhor abono de deputado fala, mas depois é preciso é ver o que é que faz. O vamos senhor lá. deputado fala muito da corrupção. Sim. No dia 19 de novembro, onde é que o senhor deputado estava? Numa reunião em Bruxelas. Pois, faltou à Assembleia da República. E sabe o que aconteceu nesse dia? Nesse dia foi o dia em que foram votados 2 diplomas fundamentais. já tinham sido votados do na primeira pacote. comissão, caso Foram o Sr. Primeiro-Ministro não votados saiba. os 2 E eu estive lá. Foram votados 2 diplomas fundamentais de combate à corrupção. Foram aprovados por todos os deputados. Está aqui no Diário da Assembleia da República, por unanimidade. E depois acrescenta-se, registando-se a ausência do verdade, Chega. claro. Ou seja, Muito bem, vou ter que no dar momento da direito de verdade em que é resposta para a António votar, Costa. o senhor deputado não está. Está a perceber? Estamos a O ficar senhor com deputado- poucos minutos para o senhor deputado terminar. Fala, mas não André vai, Ventura, não vai, responder está a perceber? esta E é ausência por de isso que votação. eu digo assim, comigo não passa, está a perceber? eu confesso Comigo uma- não passa. Eu confesso, não se exalte, Sr. Primeiro-Ministro. Não, Fala o quê? exato. Eu Bom, confesso. tem que equilibrar. Eu confesso. António Costa, deixa então responder confesso André uma Ventura coisa. sobre esta Eu ausência de esperava- o Diário da Assembleia da Eu República. confesso uma coisa. Primeiro, isso não é verdade, porque eu fui na primeira comissão, votei esse tipo. Agora, uma coisa que eu nunca esperava era ver António Costa trazer o tema da corrupção para cima da mesa. O Ministro da Justiça, de José Sócrates, trazer a corrupção para cima da mesa. É de bradar aos céus. Portugal, não, desculpa, agora tenho que dizer isto, João. Portugal, com o governo de António Costa, passou para a 33ª pior posição no ranking da corrupção sob o seu governo. Em 2019, havia 15 autarcas arguídos por crimes económicos. 14 eram do Partido Socialista. Mas tenho mais para lhe dar. Neste momento, no seu governo, e eu tenho aqui para mostrar, que eu sei que isto é chato, porque eu tenho factos, ao contrário dos seus outros opositores que brincam consigo. Eu não. 8 governantes seus estão a braços com a justiça. Então, e vem aqui falar de corrupção e do André Ventura. venho sempre. Devia era pedir, Sempre. o Sr. Primeiro-Ministro hoje devia pedir desculpa aos portugueses Sim. pelos inúmeros casos de corrupção que o Partido Socialista gerou, por estarmos a julgar um ex-Primeiro-Ministro que nos tirou milhões e ainda diz que o dinheiro estava no cofre da mãe ou do pai ou de alguém e nós estamos hoje todos a pagar isso. Se juntarmos aos corruptos que não querem fazer nada, temos o país miserável. António Costa, responder a esta questão e avançarmos para outra, porque senão termina o Para debate mim, assim. não há filhos, Está nem, aqui, ó. para mim não há filhos nem enteados. Olha aqui, vocês estão felizes. Deixe responder, André Ventura, Posso por responder? favor. Deixe responder. Está bem. Estamos perto do Senhor final do deputado, debate. para mim não há filhos e enteados. Não há? E ninguém está acima da lei. Seja socialista ou não seja socialista. Qualquer socialista que viola a lei tem que ser responsabilizado e é uma vergonha para o Partido Socialista. Agora, Então assuma. eu digo isso hoje e digo isso sempre. O senhor deputado é que vai variando a posição com o Temos senhor que terminar, caso. António Costa. Olha, eu fui Ministro da Justiça, sim, do Engenheiro Guterres. E nessa altura fiz um conjunto de legislação de combate ao terrorismo, de combate à criminalidade organizada, de combate à corrupção. E o senhor deputado, antes de ser deputado, foi fazer uma tese, creio que de doutoramento, em 2013, portanto não foi no século passado, foi há 8 anos atrás, onde toda a tese, não sei se já reparou, é contra a legislação que eu fiz como Ministro da Justiça. Meus senhores, A temos que justiça- terminar. Temos que Toda a terminar. legislação contra o terrorismo, penso que toda a António legislação Costa, contra André o branqueamento de Ventura, capitais. haveria legislação muito contra o mais banco. para debater, mas Não, temos é que muito terminar. interessante ler. Temos que terminar. Olha, porque é que Foi não o lhe António a Costa. sua tese? Meus senhores, Foi o António Costa que Meus disse. senhores, Ponha os olhos em José Vamos Sócrates. continuar a cumprir as Está aqui. regras. Deixem-me Olha, lançar a ponha os última olhos questão. em Deixem-me lançar a última Há uma questão, coisa que é porque senão certa. terminamos com os Eu dois disse a ninguém que se eu fiz entender. o mesmo combate à corrupção quando era Ministro da Justiça Não fez, senhor. e faço agora. António Costa. E temos a primeira Estratégia Nacional de O luta senhor contra a Primeiro-Ministro corrupção. potenciou a corrupção. O senhor deputado André fez uma Ventura tese e a António criticar- Costa, estamos a fez criticar chegar ao a fim. legislação Meus e senhores, quando a nova ninguém lá em legislação casa, foi votar. Não peço-vos, foi por votar. favor, lá em casa ninguém vai entender. Vamos terminar o debate, preciso de mais uma questão. Eu pergunto-lhe, António Costa, até porque vamos terminar com André Ventura, uma vez que comecei por si, em caso do Rui Rio vencer as eleições, e por aquilo tudo que vimos aqui, que o senhor diz não passará, eu pergunto-lhe, já disse perder que se demite, mas o PS deve ou não ajudar um eventual governo PSD e impedir que fique refém do Chega, já que diz que não passará? Há uma forma muito simples de fazermos isso, que é assegurarmos uma maioria do Partido Socialista e condições de governabilidade ao Partido E se o Socialista. PSD vencer? Nós temos neste momento eleições criadas por uma crise política, onde desde o Bloco de Esquerda ao Chega, todos os partidos se uniram para derrubar o governo do Partido Socialista. Interromperam o esforço nacional
da recuperação, puseram em causa o combate à pandemia e, neste momento, é preciso responder a essa crise, garantindo estabilidade. Temos de terminar, para termos António foco Costa. na recuperação, para termos Acha foco naquilo que é fundamental, o PSD a afastar o Chega da governação? Não, o que o PS deve fazer é ajudar Portugal a desenvolver-se, é ajudar os portugueses a viverem melhor. É essa a missão do Partido Socialista. Não é ser... É essa a missão do Partido Socialista e é essa a missão em que estamos focados. Quanto ao Chega e ao PSD, isso é um problema do Chega e do PSD. António Agora, Costa, que eu acho que é penoso ver, e esse é o maior perigo... Eu vou já terminar. De facto, o grande perigo dos partidos como o Chega é quando começam a ter capacidade de condicionar e influenciar os partidos democráticos. E quando começam aqui a baralhar, e já vimos ontem que o Dr. André Ventura, o Sr. Deputado André Ventura, que é bem falante, mesmo que terminar. já conseguiu até André convencer o Dr. Rio a mesma pergunta, ou seja, se o PSD vencer e apesar das suas exigências, se nenhuma das suas exigências que quer pôr ao PSD for aceite, está disposto a sacrificar-se e fazer parte de um governo PSD para afastar, por exemplo, um apoio, uma aliança com o PS? O Chega, neste momento, tem um grande objetivo. Tirar António Costa da governação e o Partido Socialista. E a razão é simples, e ficou hoje aqui claro. Faremos todos os sacrifícios que for preciso para isso. Isso significa abdicar das suas reivindicações junto ao PSD? Significa que temos que olhar para o eleitorado, ver a força de cada um e que medidas é que podem trazer. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, desculpe lá, é que o seu historial não abona muito na justiça. Porque, como o Sr. Primeiro-Ministro sabe muito bem, tentou interferir num dos casos mais... Muito bem, André Ventura, estamos a terminar, não podemos levantar. Eu tenho o mesmo tempo, eu sou do Primeiro-Ministro. Eu sei que se calhar não me querem deixar dizer isso, mas vou ter que dizer. E há escutas suas por todo o lado a tentar interferir no processo Casa Pia. E isso não é muito bonito. Também foi o mesmo Primeiro-Ministro que disse, eu sei que agora é penoso, estão a olhar para o tempo e eu tenho que falar, o mesmo Primeiro-Ministro que disse que queria afastar... Sim, o Sr. Primeiro-Ministro tentou interferir no processo Casa Pia, portanto não tem grande historial na Justiça. Mas há mais. O Sr. Primeiro-Ministro disse assim, o Banco de Portugal deve ficar fora da luta política e da conflitualidade. E nomeou o seu Ministro das Finanças para o Banco de Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, a mim não me dá lições de corrupção. Sabe porquê? Porque nós estamos aqui por uma razão. Para combater a corrupção, o clientelismo, os gastos instalados no Estado há anos e há décadas que o Partido Socialista tem gerado em Portugal. E o Sr. Primeiro-Ministro... Não, desculpa, agora sou eu que tenho que terminar. E o Sr. Primeiro-Ministro sabe que o que tem o PS gerado nos últimos anos é mais despesas com clientelas, mais cargos políticos, aumento de remunerações de pessoas ligadas à sua volta. Eu penso que ainda tenho um minuto. E, portanto, se há historial que o Sr. Primeiro-Ministro não tem, é o de luta contra nenhuma corrupção. O Chega faz dessa a sua bandeira. Cavalga isso porque quer melhorar a vida dos portugueses. E há uma coisa que lhe garanto, Sr. Primeiro-Ministro. Eu não vou descansar enquanto o Partido Socialista não seja afastado da esfera do poder, porque isso é o que deve fazer lealmente um opositor, mas não vou descansar enquanto os corruptos em Portugal, aqueles rendeiros que vocês geraram desta vida, os rendeiros, os salgados e os Sócrates que vieram do seu partido, sejam postos onde devem estar, que é na prisão. Temos que terminar, e era aí senhores. que eu gostava de dizer. Muito obrigado ao fim. Um começou sempre do seguinte, e a outro última terminou. vez que fez acusações num debate, acabou o senhor condenado no Supremo Tribunal de Justiça. Se o rendeiro temos mesmo que terminar. Meus senhores, meus senhores, a discussão obviamente continuaria. António Costa, André Ventura, obrigado aos dois. Penso que ficou esclarecido dentro até do tempo e ultrapassámos o tempo que estava previsto. Obrigado a ambos. Termina aqui mais um debate legislativo às 22. Regressamos sábado.